Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que você está vendo essa entrevista. Eu estou aqui muito feliz com o aceite do convite da doutora Beatriz Yamada, e em nome da Sobeste, a gente vai fazer agora para vocês esse ciclo de entrevistas com especialistas e estomaterapeutas Sobeste, associados Sobeste, e de presente para você nesse mês tão especial, mês de Janeiro Branco, onde a gente fala sobre saúde mental. Estou aqui com a doutora Beatriz Yamada, mestre e doutora em enfermagem na saúde do adulto pela USP, psicóloga clínica. Ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre psicanálise unicotiana, que é um nome aí difícil, e ela vai falar sobre essa especialidade dela. E nós vamos falar sobre cuidar da nossa saúde mental, nada mais, nada menos que ela, que além de estomaterapeuta, especialista, é psicóloga também. E eu agradeço muito o seu aceite, doutora Beatriz. Sim, muito obrigada, agradeço. Espero que esteja me ouvindo bem, vou colocar aqui para ficar mais perto. Agradeço muito o convite para estar participando dessa iniciativa e parabéns já desde antemão à Sobeste pela iniciativa de estar representando os meses, né? Cada mês tem alguma ou mais representação e janeiro é a representação do Janeiro Branco, né? Que é uma iniciativa para a gente conversar um pouco mais sobre a questão da saúde e a saúde emocional. E eu acho que já desde esse aspecto, Elaine, a gente já começa a fazer assim umas divisões humanas, né, em cabeça, tronco e membro, ao invés de olhar o ser humano na sua totalidade com necessidades distintas, não é? Que envolve a questão emocional, a questão das relações humanas e a questão do corpo físico também, não é? Então, nós temos um conceito de saúde proposto pela organização que ela já dá essa ideia de separar. Mas, como psicanalistas unicotianos, a gente não tem essa separação, a gente entende o ser humano como um todo, é um ser humano integrado dentro de um psiquessoma, como a gente diz, que tem um corpo físico, biológico, que ele não está descartado, obviamente, mas esse corpo, ele é a morada da psique, né? Então, analista unicotiano é uma formação adicional dentro da psicanálise. Tem várias psicanálises e uma das psicanálises é a psicanálise winnicottiana. E a psicanálise winnicottiana ela é uma psicanálise essencialmente voltada para o cuidado emocional e a base teórica ela é feita na relação de um bebê com a sua mãe. Já começa por aí. A gente Quem tenta, acho que, desenvolveu? dividir tudo isso para tentar entender, né? O ser humano tenta dividir em caixinhas o que às vezes é integrado, como você está dizendo, né? E E isso a gente já começa a ter os problemas a partir daí, né? De achar que você é isso, isso ou aquilo. Não, você é um ser humano, com necessidades. E E são quando muitas as começar necessidades. a cuidar da saúde mental? Quando começa esse cuidado? É só quando eu sou adulto? É já desde criança? Não. Você está falando aí da mãe com o bebê, né? Quando que a gente começa a cuidar disso? Antes mesmo de você existir, alguém já te desejou. Né? Seu pai e sua mãe pode ter te desejado muito antes de existir, então já estava havendo um cuidado geracional. Mas vamos pensar que a partir do momento que um bebê está se desenvolvendo dentro do útero de uma mãe, ele precisa de cuidado. Ele, já dentro do útero da mãe, ele está enfrentando muitos desafios para viver. Né? Quantos bebês nascem vivos? Muitos morrem muito assim, poder ter nascido, vindo à luz ao mundo, como se diz ali no coloquial, né? Então, assim, muito antes de nascer o feto, nascer que eu digo, no sentido dele sair da barriga e vir aqui para o ambiente, o feto ele já precisa de cuidado. Ele precisa desse cuidado vindo de um ambiente, que esse ambiente, sem dúvida, é a mãe. Né? Então,
Então, a partir desse momento onde o bebê já está na barriga, ele já está sofrendo desafios, ele já está sendo afetado pelas próprias reações que a mãe está sofrendo, seja no ambiente, imagina as mães grávidas nesse momento, quanta angústia elas estão passando, para saber se quando esse bebê virar luz, ele virá numa condição de ser bem recebido num ambiente de segurança, né? Então, é muito antes disso, certo? Mas vamos falar um pouco a respeito desse bebê. Porque o bebê, ele nasce em completa dependência. Diferente da maioria dos animais, que ele nasce, às vezes a mãe já dá um chute, vai te vira, não é? Ele já sai tentando caminhar. Não, o ser humano ele nasce imaturo, completamente imaturo, não apenas do ponto de vista físico, mas ele não tem ainda um psiquismo desenvolvido, ele terá que desenvolver. Ele já nasce com um aparato cerebral, digamos assim, que a gente espera que ele não precise usar antes do tempo. A mente é algo para ser utilizada mais à frente. O bebê ele precisa ser cercado de cuidado pleno, que ele, se ele pensasse e pudesse falar, ele acharia que ele que fez todas as coisas, porque quando ele chora, ele é atendido. Então, assim, esse bebê, ele precisa ser cercado de cuidados por uma mãe, que o Winnicott, que é o teórico da psicanálise winnicottiana, ele era pediatra, o que já se diga de passagem que de mãe e de bebê ele entendia muito bem, e ele criou uma teoria embasada no cuidado emocional como esse pano de referência, essa relação mamãe-bebê, e o terapeuta ele funciona como se fosse uma reprodução daquele ambiente que um bebê pudesse receber. Não é bem assim que a gente vai pôr as pessoas no colo dar de mamar, não é nada disso. Mas uma mãe, para ter um bebê saudável, ela precisa ser apenas suficientemente boa, como ele diz. Parece simples esse conceito, mas não é. Ele é um conceito extremamente profundo do que é suficientemente bom. Suficientemente bom é a mãe estar tão identificada com o seu bebê, e isso é um fenômeno natural que, se a mulher for saudável, ela entrará numa preocupação materna primária, como ele diz, a ponto de se fusionar com seu bebê e ela conseguir compreender absolutamente todas as necessidades do seu bebê. Então, uma mãe que entende todos os choros, que entende todas as necessidades do seu bebê, é uma mãe que está em preocupação materna e ela está conseguindo captar: esse choro é de fome, esse choro é porque está sujo, esse choro é por isso, etc. Isso só pode acontecer com uma mãe que está profundamente identificada psiquicamente com o seu bebezinho e ela compreende todas as necessidades. E aqui eu gostaria de aproveitar o gancho e dizer: não tente ensinar as mães a fazer o que ela precisa fazer sozinha com o seu bebê. Fique como suporte para ela, deixa ela ficar desajeitada. Ela vai dar um jeito de se entender com o seu bebê, porque tudo que a gente tenta trazer do mundo externo é meio que intrusivo nessa relação. Não E são faça pressões receitas tão fortes, né, Bia? sociais. Porque eu sofri muito Exatamente. isso. Não faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E a gente se sente inadequada, não suficiente. Como essa palavra é muito, muito legal que você trouxe. A gente se sente não suficiente quando outras pessoas começam a nos sugerir o que fazer com o nosso próprio filho, né? Exatamente. Isso É já só é você um peso. observar, você observar a natureza, né? Os animais, eles vão lá e cuidam e eles não permitem intrusão. Não vem a vaca querer da vizinha cuidar da vaquinha que acabou de nascer, da vaca branca. Ela não permite. Olha só como isso é natural. E eu gostaria de falar isso por quê? Porque isso atrapalha o desenvolvimento do bebê e dessa relação materna. Então, a mãe que entrou em identificação com o seu bebê, ou seja, o Winnicott fala assim: se ela tivesse em outra situação, ela seria uma esquizofrênica. Tamanha é a identificação que ela tem
E é aquela fase que depois que passa a mulher nem se lembra, mas é uma fase onde a mulher ela não vê outra coisa que não seja bebê. Entende? Isso é muito importante porque isso é da natureza. A mãe que é suficiente, ela dará aquilo que o bebê precisa na hora que ele solicita e não na hora que ela quer. Não, a imposição de colocar horários para querer que o bebê mame tal horário, coma tal horário, não está certo. O bebê, ele avisa quando ele quer comer, quando ele está se sentindo desconfortável. Então, a gente tem que respeitar esses momentos, porque são momentos muito preciosos na vida humana, onde está havendo a integração desse ser humano. Okay? Ele está se integrando para que lá na frente ele possa se tornar uma pessoa de fato integrada. Todas essas interrupções, elas são intrusivas, então, e elas vão atrapalhar. Então, já assim, se a mãe é saudável, porque também tem mães que não são saudáveis e a gente tem que considerar isso. Se a mãe é saudável, uma mãe que está deprimida, ela não vai conseguir, a depender do grau de depressão que essa mulher esteja, ela não vai dar conta desse recado e ela vai falhar com o seu bebê. As falhas contínuas levarão a traumas psíquicos, ok? Não é um trauminha que eu errei agora e entende o que vai acontecer, não. É a sucessão de traumas, de invasões externas a um bebê, é que levará mais à frente uma série de problemas que podem se tornar psicopatológicos e ele desenvolver alguma psicopatologia. Okay? Então, a gente já começa por aí. Então, se é a mãe que tem que cuidar do bebê, Eliane, quem vai cuidar da mãe para ela não ficar estropiada? Essa mãe, ela precisa ser cercada de cuidado para que ela possa cuidar do seu bebê. Então, como eu posso ajudar uma mãe pós-parto? Eu não atrapalho a relação dela com o seu bebê. Se ela está pegando torto, ela vai se entender. Só diga isso para ela, você vai se entender com ele. Olha, logo vocês vão achar um jeito bom para ele mamar e daqui a pouco, mesmo que seja pendurado, vocês já acharam um jeito de vocês. Ok? Isso a gente não quer dizer, essa coisa também da gente que ficar ministrando muito como os pais devem fazer as coisas, é tirar também a espontaneidade deles, né? É um capítulo à parte. Agora, veja bem, uma mulher que está no pós-parto, ela precisa de alguém para cuidar dela, para que ela possa estar bem para cuidar do seu bebê. Não é ninguém que tem que cuidar do bebê dela, é ela que está identificada com ele. Se existe a preocupação, ela está identificada com o seu bebê, ela vai cuidar, mas ela tem necessidades. E essas necessidades precisam ser, como é que se fala? Alguém precisa ajudá-las, as necessidades precisam ser dadas para essa mulher aquilo que ela está precisando. Então, como eu posso ajudar uma mulher que está no pós-parto? Esse marido será, se ela tiver marido, obviamente, o responsável pelo cuidado da mulher, para que ela possa cuidar do bebê. Então, não é para ela estar preocupada com roupa para lavar, cozinha para arrumar, comida para fazer. Nessa fase dos primeiros meses de vida, principalmente no primeiro mês, onde existe uma demanda muito grande do bebê por parte. Então, olha só a cadeia de cuidado. Para uma mãe cuidar do bebê, ela precisa ser cuidada. E aí eu tenho na cadeia, se ela tiver um marido, o marido. Aí o marido precisa de cuidado, tua família cuide do marido também. Entende? Ela não tem marido, ela tem família, então essa família vem para cuidar dela. Olha, ela não tem, tem uma amiga, vem amiga cuidar dela. Como? Lava uma roupa, passa a roupa do bebê, arruma a casa, faz uma comida, dá uma olhadinha para ela tomar um banho. Você está entendendo a dinâmica do cuidado? É um fazendo pelo outro para que aquele bebê possa ser resguardado. E essa relação, ela se torne tão boa e saudável entre a mãe e o bebê que ela possa desempenhar as tarefas que ela tem que fazer nessa relação com o seu filho e ele possa vir cumprir as tarefas do seu desenvolvimento emocional, porque ele nasce totalmente dependente de tudo, de todos os tipos de cuidados, não só físicos, mas os cuidados que envolvem o cuidado emocional. Então, assim, é uma rede de cuidado que a gente tem que estabelecer, porque essa rede ela vai ser levada para frente.
Então, pensando no bebê, uma hora ele sai, entra a mãe, aí o pai nem existe porque ele não sabe da existência do pai. Quando o pai ele cresce e se desenvolve fisicamente, obviamente, e também todos os aparatos estão sendo desenvolvidos, ele começa a perceber que ele existe, é a principal tarefa, eu existo. Olha, eu sou, quando ele fala é meu, já é uma grande dica que ele está. Quando você vê um bebezinho andando com um pedaço de pano, já é um indício de saúde. Ok? Ele está se separando da mãe, dessa fusão, então não fica tirando os paninhos do bebê querendo lavar. Os bonequinhos que ele escolhe, que são os objetos de transição, chamados de objetos transicionais, onde ele está usando esses objetos para poder separar-se da mãe e se tornar um indivíduo. Agora sim, se quando ele consegue entender que ele existe, ele podia dizer, como o Winnicott fala, eu sou, eu existo. E aí ele começa a dizer, é meu, entende? E a gente já vê, uau, tem saúde brotando aí de dentro. Ok? Uma mãe saudável permitirá quais são os momentos onde o bebê tem que dar os seus próprios passos no seu desenvolvimento, não andar Torná-lo assim. independente, né? Perceber que o bebê está dando os sinais de que ele agora já posso isso, eu já posso aquilo. Então, uma mãe que é saudável e tem essa identificação, ela vai percebendo as dicas que o bebê avisa e ela também avisa o bebê. É tipo mais ou menos assim. Olha, eu vou tomar banho um pouquinho mais demorado. Tudo bem se você der uma choradinha aí, não vai morrer. Ela já sabe essa compreensão e o bebê. Ah, tá bom, se ele pudesse pensar, tá bom, vou esperar. Por quê? Porque ele sabe que ela vai e ela vem, ela vai e ela vem, ela vai e ela vem. E ele começa a estabelecer que ela some, mas ela aparece. Ela não sumiu e desapareceu. Por isso a criança curte essa brincadeira. Achou? Porque por um momento ele acha que sumiu, entende? Desapareceu. Apareceu novamente. Eles curtem essa brincadeira do ir e vir, né? Muito. Então, assim, para trazer a sua pergunta, é muito antes. E um bebê que recebe bons cuidados emocionais, ele tem uma chance de se tornar uma criança saudável e assim por diante. Um adolescente saudável, com as suas intempéries, sem dúvida. Um adulto saudável do ponto de vista emocional, certo? Saúde emocional não quer dizer na própria doença que é classificada na medicina pode existir saúde. Por incrível que pareça, uma pessoa só pode se deprimir se ela tiver saúde, mas depende do grau de depressão. Então não entenda porque você está hoje, hoje eu estou triste, eu estou deprimida, será que eu vou morrer? Não, você é gente. Faz parte da existência. Voltar-se para dentro de si novamente, Isso dizer... que eu ia perguntar também. Quais os sintomas e quais os indícios de que não estou bem? O que devo me preocupar? Né? O que é realmente preocupante dentro dos sentimentos que vagueiam entre ansiedade, medos, né? Culpas? Quais são os que nos deveriam preocupar mais, né? Olha, veja bem, na vida sempre teremos problemas, desafios e aflições, né? Sempre. A gente já nasce no mundo conturbado. Então, se eu recebo esses cuidados que eu vinha falando, se a minha mãe vai me permitindo crescer, eu vou me sustentando como se fosse uma raiz que entra na terra e ela vai se adentrando para ter uma raiz que deixa um tronco. Ele pode balançar, mas não necessariamente vai cair. Então, ansiedades, medos, eles fazem parte da vida. O medo é necessário para estar vivo. Imagina quem não tem medo. Quem não tem medo coloca em risco a sua vida e a vida do outro. Então, um pouco de medo, ele é necessário para que eu possa olhar para o ambiente e me proteger dele. O que você faz quando você sai numa rua escura, mal iluminada? Naturalmente, existe uma reação no seu corpo, não existe?
Você Sim. fica alerta, fica olhando. Peraí, deixa eu olhar o ambiente. O que você está fazendo? Você rapidamente o teu corpo percebeu que aquele ambiente está meio estranho e ele responde com você com uma sensação de medo para que você fique o quê? Alerta. O seu corpo vai liberar um monte de substâncias que vão te manter em estado de prontidão. Deixa eu ficar atento. E quem não presta atenção nisso, muitas vezes se submete a riscos. A tristeza. Gente, nós estamos vivendo no mundo hoje que existe uma imposição da felicidade, da alegria, da beleza, da vida é tudo de bom, ok? Que você não pode falhar nunca. Isso não existe, gente, isso não existe. Esse mundo não existe. O mundo é cheio de problemas. A vida é cheia de tristezas, assim como existem os outros sentimentos. Então, veja bem, se hoje eu estou triste, eu vou me olhar. Por que eu estou realmente sentindo isso? O que aconteceu? O que essa sensação está me fazendo perceber? Porque é um aviso de alguma coisa que você talvez precise olhar, pensar, refletir. Não posso ter isso, entende? Eu não posso ficar triste. Pode ficar triste, pode chorar, pode se deprimir um pouquinho, sim, porque a depressão é um retorno para dentro de si, para que você possa ficar quietinho. Veja bem, olha só. Já aconteceu com você? Tem dias que você não está muito legal e você quer se recolher e deitar e se encolher como um fetinho assim? Aí você se encolhe, põe uma cobertinha, naquele modelito que você morava na barriga da sua mãe? Sim. E aí você fica um tempo assim, você está se recolhendo, você está se protegendo também, você está ali vivendo uma experiência que está acontecendo com você. Agora, se todos os dias você quer ficar nessa posição, no escuro, não quero ver ninguém, e aí tem um monte de outros sintomas associados, isso já é uma tensão que está indo para o outro lado de um desvio, onde tem realmente um adoecimento que merece mais atenção. Ninguém pode mais ter uma tristezinha que já tem que tomar remédio. Ninguém dá conta de querer viver com as sensações que estão emanando de dentro de você. Não aguentamos a imperfeição, Remédios, né? drogas. Não, Não aguentamos, não. né? Não Se a gente aguentamos, não, a levar, gente não aguenta ser imperfeito, né? A gente não se aguenta a gente um pouquinho de imperfeição, já se não está no modelo, né? Essa coisa de comparar esse tempo todo, né? Essa preocupação em comparação nos suga, né? se você levar para o lado de vista existencial, nós somos seres imperfeitos sempre. É parte da nossa vida. Eu sou um ser em desenvolvimento até a morte. Certo? E eu posso ir e vir. O grau de maturidade ou de integração psicossomática que eu recebi na infância não é eterno. Eu posso perder se algum evento adverso acontecer na minha vida ali na frente. Então, veja Eu bem. acho isso que você falou assim libertador. Dá para repetir? Já Dá para esqueci. repetir? Porque isso liberta tanto a gente saber que a gente pode ser imperfeito, é imperfeito, não tem problema, né? Não tá tudo bem, né? Eu acho que isso é assim de uma utilidade pública assim enorme, né? Essa sua fala. Eu nem sei mais o que eu falei, mas eu vou dizer para vocês assim, que os sentimentos e emoções que emanam de dentro de você, que você seja capaz de recebê-los e olhar para eles e conversar com eles e dizer o que isso está significando para mim, ok? Será que eu me recolher um pouquinho, eu não vou conseguir entender melhor do que está acontecendo e eu posso ir me organizando diante dos fatos que estão acontecendo? Um pouco de recolhimento ao isolamento é necessário, porque é isso que o bebê faz. Ele come e dorme. Quando ele dorme, ele se recolhe.
para se integrar. Então, gente, dormir é bom. Quando você está com um problema, dá uma dormidinha, porque você volta para estados de tranquilidade novamente. Nossa, mas eu estou tão ansiosa que não consigo dormir. Aí começam as estratégias outras para tentar ajustar o corpo, né? Aqui, esse físico que tem demandas bioquímicas pode ser apaziguado com algumas coisas, né? Que não precisa me tirar da realidade. Tem gente tentando sair da realidade porque não está aguentando a existência, né? Porque falta também propósitos, porque deixa de acreditar em determinadas, foi envolvido numa onda de que eu sou isso, eu sou aquilo. Nem todas as pessoas, muitas pessoas que vivem crises existenciais, eu queria tanto crer em alguma coisa, porque é nessa hora, quando você também tem uma parte da sua vida que é ligada a algo que faça sentido para você, você tem o suporte para você poder ir lá e dar um bate-papo. Você tem um suporte. A gente pode estar falando, por exemplo, da questão da espiritualidade como um dos mecanismos que podem sustentar Agora falhou um pouquinho, muitas ficou um pouquinho pessoas. baixinho só. Tá, Acho que você eu falou estava falando a respeito de que há muitas maneiras nas quais eu posso usar mecanismos de me ajuda na sustentação. Eu posso ter minhas amigas, não podemos viver sem amigos. O ser humano é um ser relacional. Eu preciso me relacionar com o outro. Se eu não gosto de me relacionar com ninguém, aí sim, pode ser que eu não sofra, mas aí tem alguma questão daquele ser humano que é altamente isolado. É claro que a gente vai ver o quanto ele sofre. Pode ser que ele seja assim e não cause sofrimento para ele mesmo, porque ele está meio fora dessa compreensão maior. Pode ser que ele cause problemas para quem está convivendo com ele. É a questão da espiritualidade, é um outro mecanismo que eu estava falando. Quando o que a gente ouve agora, que nós estamos vivendo num momento disruptivo, onde nós somos assolados por um vírus abestalhado, a gente pode dizer assim, nordestinamente, porque morre com água e com sabão, mas muito esperto. Quando ele se adentra dentro do seu corpo, ele é capaz de fazer uma devastação do seu corpo, principalmente quando você está frágil. Fica melhor com o fone aqui, viu? Com o fone aqui. Então, trazendo um pouco aqui, não sei se eu me perdi no que você estava me perguntando, mas como agora viver esses momentos que a gente está vivendo, né? Nós precisamos de cuidado. E o cuidado é tudo. É tudo. Eu preciso tomar banho, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso me relacionar. E agora eu estou com dificuldade para me relacionar do modo como nós nos relacionávamos. Então, nós temos que buscar outro modo de se relacionar. A gente vai mudando os nossos hábitos. Ao invés de abraçar, a gente põe o cotovelo. Já é uma forma de contato. Entende? Olha como a gente precisa da pele do outro. Oh, cutuca por aqui. Entende? A gente precisa se relacionar porque essa é a essência do ser humano. Ele é um ser relacional. Ele se relaciona com o outro. Ele se identifica com os outros para poder se constituir como um ser humano. O primeiro objeto de identificação do ser humano é a sua própria mãe. Ele se identifica com a mãe para ele poder ir se tornando um ser humano. Então, esse momento onde nós estamos vivendo, essa assolação de muita perda, de muito luto, de muitas dores. Tá difícil se segurar, não é? Então, como é que eu posso me segurar? Se eu sou um bambu, eu balanço, mas eu volto. Se a minha raiz é pouquinha, corre risco de eu despencar no momento onde a maior adversidade pode vir te assolar, como essa que tirou de nós, de toda a humanidade. Ela tirou a liberdade, a autonomia,
ela nos mostra que somos impotentes, que é assim que somos mesmo, impotentes. Não somos onipotentes. Ela nos mostra a nossa fragilidade. Ela nos mostra muita coisa que nós somos. Mostra totalmente nossa vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade. Totalmente vulneráveis. Totalmente. E escancarar isso, né? Assim, escancarar, né? Mostrar, bater na cara, olha como vocês são vulneráveis, aceitar isso é que talvez seja o grande encontro aí com o que é saúde mental, né? E acho que a gente não definiu isso, talvez no começo, e acho que, né, como a gente, Talvez a né, gente não precise de tanta definição, né? Porque você estar com saúde é estar também doente. É paradigmático, não é? muito. Me explique. Elas se permeiam, entende? Aquilo que o outro vê, muitas vezes uma vertente vê como doente, o outro pode ver como saúde. Então, a própria definição fala que não é a ausência de doença. Eu posso estar com uma doença e ser saudável. E posso ser doente não tendo nenhuma doença. Porque é também como é que eu vejo tudo isso diante de mim, como que eu ressignifico tudo que está acontecendo. Às vezes tem mais saúde em alguém que está com um corpo doente do que alguém que não esteja. Então eu não posso dizer que o fato de você ter uma doença orgânica, por exemplo, que você não tenha saúde. Às vezes você tem saúde. E às vezes tem uma boa saúde, inclusive. A despeito de um corpo frágil, com algumas demandas que vão necessitar de muito cuidado, né? Então, isso é muito paradigmático, porque, por exemplo, a questão da depressão, como eu disse, na teoria unicotiana, só se deprime quem tem saúde. Que saúde é essa? Saúde psíquica. Ele foi amadurecido até um certo ponto que ele é capaz de ter uma depressão, mas nós não estamos falando daquela depressão maior, entende? Que é avassaladora, né? Que pode fazer com que a pessoa se afunde de tal ponto, a ponto de não ter mais vontade de existir e tirar a sua própria vida. A gente poderia dizer assim, quando você tem alguém deprimido, é muito incômodo para quem está vendo. Mas às vezes tudo que a pessoa quer é um recolhimento. Então fica de olho, deixa se recolher um pouco. Não tenta dar conselho, dizendo, vai tomar um sol, vai fazer isso. A pessoa esteja presente. Eu estou aqui. Complexo isso, entende? Porque a gente quer empurrar as pessoas. Vai tomar sol, faz isso, faz aquilo. E tudo que você quer, fala, eu só quero um colo. Entende? Esteja aqui presente comigo. Mas existem aquelas, Elaine, que são realmente causadoras de grande comprometimento e sofrimento, que vão demandar muito tratamento, medicamentos para poder abaixar um pouco os riscos que essa pessoa pode correr, e dá tempo. Agora, se é uma coisa necessária, e quando nós estamos falando de cuidado, é que todos precisam se render ao cuidado. E é cuidando um do outro. A gente não pode negligenciar o cuidado emocional feito pelo outro para nós, junto conosco. A gente acha que ir para um terapeuta é fracasso. Não é fracasso. É saúde. Entende? É investimento no seu desenvolvimento como pessoa. Gente, porque é nessa hora que eu tenho alguém que está me sustentando, está olhando para mim, está cuidando de mim, está me percebendo, está me fazendo ver as coisas, está me sustentando, está olhando para mim simplesmente quando eu não quero nada. A gente tem que se render ao cuidado. E eu quero trazer assim uma questão para todos os profissionais da saúde. Todos os profissionais da saúde têm uma característica de que eles são invulneráveis. E essa pandemia veio para mostrar que ela não tem preconceito.
ela pega todo mundo. Quantos perdemos da área da enfermagem? Sim. Quantos perdemos porque estão ali vulneráveis? Quanto assombro, não é? Somos seres humanos também, E o merecedores quanto é dos mesmos cuidados difícil que qualquer assumir, outro. principalmente para profissionais da enfermagem, né? Quanto é difícil assumir é um fracasso mesmo. A gente vê como um fracasso, né? Sentir alguns sintomas, né? A gente não aceita, é difícil aceitar que também somos vulneráveis a esses sentimentos. Parece que somos autossuficientes, né? É o mundo de que você... Olha os desenhos animados, super-homens, super-mulheres, invencíveis. Gente, isso é ficção. Nós somos seres humanos com riscos de fracassar, com riscos de sofrer, de adoecer, de cair, mas também, se a gente tem uma raizinha, a gente se levanta, porque os problemas existem muito antes de eu vir ao mundo, eles já estão aí. E se eu fui bem desenvolvido de algum modo, eu vou dar conta, de certo modo, de viver e poder dar conta dessa existência que está muito difícil. Então, assim, vamos entender, somos humanos, não somos super-humanos, não somos super-nanes, não somos super-enfermeiras. Agora eu vou trabalhar nessa pandemia até me acabar, porque assim eu vou virar heroína. Não precisa ser heroína da pandemia. Precisa se cuidar para poder cuidar do outro. Que cuidado você está oferecendo para você? Vamos pensar em alguns cuidados. Dorme? Come direito? Trabalha comedido? Faz atividade física? Oferece algo mais para o seu organismo? Cuida do seu psique? Será que está fazendo isso? Ou está querendo simplesmente ser herói de pandemia? Vou me matar aqui porque agora é a minha chance de ser vista. Sabe? Esse é um erro que a gente não pode cometer. E É quais querer ser as vista formas agora. de cuidar do psique? Que alternativas que a gente pode ajudar as pessoas que estão vendo? Olha, a gente pode começar do mais simples. Eu posso encontrar um modo de coping. Com quem eu me conecto? Eu me conecto com algo que é transcendental? Beleza, vai lá. Eu tenho amigas e amigos. Eu me relaciono com eles. Eu falo de mim. Mas para quem eu falo? Eu tenho que escolher também para quem eu vou falar, porque pode ser que o outro não seja confiável. Então, eu escolho alguém que possa me ouvir? Ótimo. Melhor que eu pague para alguém me ouvir. Então, posso buscar um psicoterapeuta para estar junto comigo. Isso é cuidado. Isso é investir no seu desenvolvimento como pessoa. É não querer também fazer o autocuidado emocional. Quando você não tem estrutura para isso, pode ser que você tenha. Sim. Como saber? Vai depender. Estou ansiosa, estou de sobressalto, eu estou que me tremo, eu estou muito irritada, eu estou muito estressada. Busque ajuda correndo. Algumas você podem procurar. Há coisas físicas a ser feitas que apaziguam a massa aqui. Mas o que está dentro do psiquismo precisa ser posto para fora. É através da fala, Elaine. Quando eu boto para fora, quando eu boto para fora, e quando eu me escuto, e quando eu ressignifico determinadas coisas que estão presas dentro de mim, e que o outro me olha, me escuta e me ajuda nessa compreensão do que eu estou colocando para o lado de fora. É dor, é amargura, é tristeza, é ressentimento, é felicidade. Uma coisa é fato, ninguém vai ao psicólogo para dizer estou tão feliz que eu vim te ver. Não é? Sim. Como ninguém vai ao médico para dizer, olha, eu estou tão boa de saúde que eu vim aqui. A gente geralmente não tem esse cuidado. A gente vai quando está realmente precisando. E eu gostaria de trazer uma vertente diferente.
Assim como a gente cuida do corpo em outros aspectos, vamos pensar um exemplo. Eu crio o hábito de escovar os dentes para não desenvolver cáries e perder meus dentes. Por que então eu não posso consultar um profissional psi para a gente desenvolver aqui alguma coisa e eu possa crescer de modo mais sustentado e saudável quando eu não tenho E isso? trabalhar essa prevenção, né? Aí a gente está falando de uma E prevenção, de um cuidado anterior ao que eu, né, que eu possa ter. Muito legal então, isso. já que nós estamos no Janeiro Branco, o Janeiro Branco nós poderíamos dizer assim, eu poderia dizer assim, liberte-se, fale no lugar certo, entende? Procure um profissional para você se ligar com ele numa relação terapêutica onde haja a possibilidade de ter alguém que te recolha, que te acolha, que faça aquele papel que a sua mãe fazia quando você precisava. Quantas vezes você pode se lembrar que era pequenininha, aconteceu uma coisa na escola, ai, você vem desesperada, a mamãe simplesmente põe no colo, dá um abraço, um beijinho e fala, passou, e você sai correndo. O que você fez? Você teve alguém para recolher você quando você se desintegrou, né? Então, é um investimento a gente se permitir ser cuidado, ter um cuidado emocional. Assim como os outros cuidados, sabe, Lene? Não devem ser negligenciados, né? Como eu disse anteriormente, precisa dormir, fazer atividade física, porque também a atividade física ajuda a arrumar o corpo, entende? Arrumar a bioquímica, ajustar o que está desajustado, isso tem efeito. Então, tem várias coisas físicas que vão nos ajudar, entende? A fazer terapias físicas, a fazer meditação, a fazer relaxamento, a respirar, a andar, a pegar um sol, olhar para a natureza. O sol faz com que produza bioquímica. E esse autocuidado de si mesmo, ele traz um orgulho, né? Eu cuidando, pelo menos a mim me traz. E achei muito legal e também deixar homenagem aqui ao criador aí dessa campanha do É o, Janeiro Branco, que é o é o Leonardo Abraão, é Leonardo Leonardo Abraão, psicólogo Abraão, Leonardo Abraão. e ele fala sobre isso mesmo, nada melhor que janeiro, recomeço, né? Ele fala de janeiro branco, porque o branco representa, né, um papel em branco que eu posso desenhar o que eu quiser e fazer o que eu quiser, ressignificar. Eu achei assim sensacional essa colocação dele, né, nessa campanha de Janeiro Branco. Acho que nada melhor do que isso. Isso que você falou de liberte-se, né, nesse contexto, também achei muito importante, né? Libertar-se desses pesos de que não podemos ter ou de que não podemos estar, né, com sintomas aí, ou com essas sensações, né, de mais tristeza, esse recolher-se também que você colocou, né, de permitir-se dormir, né, se abraçar ou ficar na posição ali para você prestar atenção em você, acho extremamente, para mim, pelo menos, libertador, no sentido, você pode ter, você pode sentir, você pode estar nesse momento, mas se pode ressignificar também, né? Pode, se você aprende a reconhecer todas essas sensações, quando ela é desviante, você também vai saber. Gente, isso está a mais do que geralmente é. Deixa eu observar mais um pouco. Bem, eu acho que agora eu preciso do olhar do outro. Quando eu me olho todos os dias, eu me permito me observar. Para eu me observar, eu tenho que parar. Tá difícil parar, porque é muito barulhento o mundo. O silêncio está incomodando. Mas é no silêncio que eu começo a olhar para mim também. E às vezes é pavoroso ter que olhar para você mesmo. É angustiante olhar para você mesmo. E aí você quer se desviar, porque quando você vai olhar para você mesma ou mesmo, você vai precisar ver o que está acontecendo com a tua existência.
E eu posso estar me deparando com coisas que tá difícil e eu quero pôr debaixo do tapete. E aí a gente vai pondo coisas debaixo do tapete ao longo da vida. Chega uma hora que o tapete está cheinho e vai explodir. Pode explodir num pânico, pode explodir numa depressão profunda, pode explodir até numa perda tão grande do viver que a pessoa, por não dar conta, acaba às vezes tirando a sua própria vida. Eu fiz um pequeno levantamento aqui, Elaine, esse ano. Um ano eu coloquei no PubMed a palavra ansiedade. Apareceram 23.349 resultados em um ano. E se você deixa mais anos, você vê a curva de crescimento. Então é um problema, tem muita gente com ansiedade. Se eu coloco a palavra ansiedade, se eu coloco profissionais da saúde, deixa eu pôr meu óculos para enxergar melhor aqui, eu vou encontrar 1.228 resultados. E se eu coloco enfermeiros, tem 259 trabalhos falando a respeito de ansiedade. Então, essa ansiedade, ela advém por muitas razões, a gente está assolado. Então, é natural que a ansiedade venha, mas às vezes ela vem de tal modo que já se torna muito invasiva a ponto de já gerar adoecimento mesmo, a pessoa poder acabar se revelando, na verdade. Depressão. Tem quase 34 mil resultados no geral, na palavra depressão. Depressão e profissional da saúde tem 1.248, enfermeiros 760 referências de depressão e enfermagem, nurses, por exemplo. É claro que esses trabalhos precisavam refinar, né? Porque às vezes as mesmas palavras estão no mesmo trabalho. Sim. Mas se eu coloco as duas palavras, ansiedade e depressão, juntas e saúde ali, profissionais da saúde, eu vou encontrar 2.600 basicamente resultados. Então, um fenômeno. Olha a produção científica. Isso porque se ela está desencadeando numa produção científica, veja que o quanto já incomodou, né? A ponto de as pessoas produzirem cientificamente. Aí vamos pensar em COPs. Sabe-se que a espiritualidade e a religiosidade pode ser um COP, um modo de enfrentar os problemas que você está vivendo. Coping é um modo de enfrentar. É um enfrentamento, né? O coping. Como você está enfrentando as adversidades da sua vida. Que estratégias você utilizará assim? O que eu vou usar para eu enfrentar a minha ansiedade? Eu posso me conectar com o divino? Ou algo maior que eu acredite? Sabe quantos artigos teve nesse período? 1.400 resultados falando de espiritualidade, religiosidade e saúde, mostrando também que ela pode reduzir os efeitos disruptivos desses problemas que a gente está vendo. Então, uma espiritualidade e uma religiosidade bem vividas, elas são calmantes também. Sabe por quê? Quando você vai lá na igreja ou qualquer outro canto que você vá, você está ouvindo alguém que pode estar trazendo uma palavra. E essa palavra pode fazer alguma ressonância com você e abrandar você, ou, a depender da palavra, te deixar mais estressado. Então, o cuidado que os religiosos também têm que ter de cuidar do seu rebanho e não de ficar trazendo mais malignidade. Sim. Esperança é um outro coping. Esperar o quê? Esperar com esperança mesmo. A esperança, ela também nos ajuda a ressignificar as experiências que a gente está vivendo. Nós estamos esperançosos que a vacina chegue. Nunca injeção foi tão desejada na face da Terra como agora. Esperança e bem-estar tem 225 resultados. Ou seja, parece que você ter esperança ajuda você também a ressignificar algo que está acontecendo e fazendo uma disrupção na sua vida. Gratidão. Aparece também a pesquisa de gratidão.
quanto eu sou grato ou grata diante do que está acontecendo na minha vida. Como funciona, Gente, né? Como funciona? É um remédio. É um remédio. é um remédio. Eu receito para as pessoas gratidão. Faça Então, assim, 10, lista da gratidão pode ser cinco gratidões de hoje. Uhum. Às vezes você vai ter dificuldade. Nossa, mas grata por quê? Então, pegue uma lista, agradeça a pandemia, agradeça o coronavírus, tudo que ele pode ter feito pela sua vida. Não veja só o lado maligno da coisa. Sim. Ele me deprimiu, ele acabou, tirou minha liberdade, sem dúvida. Mas o que ele pode fazer para você de diferente? Você sabe que eu li um livro que chama Oportunidades Disfarçadas. E ele fala sobre quantos problemas e a crise elas foram disruptivos, como você diz, e eles tornaram empresas que estavam quebrando e por conta da crise elas acharam novas maneiras de se recolocarem e viraram histórias aí de milhões. McDonald's, a história do jeans foi assim, a história de várias empresas grandes do mercado se ressignificaram em momentos de crise. Então, isso é assim muito... Eu quero deixar duas palavras antes de eu continuar aqui, que são muito importantes que eu vejo nessa pandemia. As pessoas que têm flexibilidade e criatividade. Isso é fruto de amadurecimento emocional. As pessoas flexíveis e aquelas que são criativas dão mais conta da vida. Eu não posso sair de casa, o que então que eu posso criar? Entende? Não fica, não posso sair de casa, e aí vou morrer agora, né? Então, flexibilidade e criatividade são coisas muito importantes, porque isso nos ajuda, é como o bambu, lembra? O bambu, ele balança, ele balança, ele balança, mas ele leva 5 anos para nascer, quando se planta uma semente. Só 5 anos depois o bambuzinho sai. Onde ele estava? Morto não, crescendo para fazendo semente, fazendo raiz, na verdade, se aprofundando. E aí o vento vem, o vento vai, aquele caniço parece que vai cair, mas não cai. A outra palavra que é muito importante que é a resiliência. Resiliência não é a mesma coisa que a acomodação. Vou esperar o mundo cair na cabeça. Não. Resiliência é você levantar-se de uma situação adversa e se rever novamente. Então, o paralelo com a esponja. A hora que eu sento, ela se afunda, mas a hora que eu levanto, ela volta para o espaço dela. Então, tem quase 1.500 trabalhos sobre resiliência. Caramba! Então, parece que é algo importante. Então, sim. Quão resiliente eu também estou sendo sem ser acomodada, né? Aí tem muitas outras coisas. O propósito, qual é o seu propósito? Quem encontrar algum propósito saudável nessa pandemia vai dar conta da vida. Quem não encontrou propósito vai adoecer. Tem 3.600 e pouco resultados para propósito e saúde mental. Mas olha quanto tem de suicídio. Quase 7.000 resultados com a palavra suicídio. Então, assim, diante dessas situações que a gente vive, eu tenho que me permitir dar vazão para os meus sentimentos, senti-los, mas não permitir também que eles colem totalmente dentro de mim quando eles são fortemente negativos. Eu tenho que dar vazão para a raiva, para o ódio que eu estou sentindo, para a tristeza que eu estou sentindo, para o luto que eu estou sentindo. São fases que eu estou vivendo. Elas, se eu dou vazão e permito que esse sentimento... Mas eu tenho que dar sentimento para a raiva? Sim, precisa. Eu só não preciso sair matando. Né? Aliás, eu tenho que dar lugar para ele para não sair matando ninguém depois. Ok? E não é à toa, voltando para o bebê, não é à toa que a mãe cantava. Tirei o pau no gato, eu tô. Nana, nenê, que a cuca vai pegar. Gente, a mãe não sabe nem dizer o que ela está fazendo, mas ela está se ajustando emocionalmente, inconscientemente. Ela está dando uma arrumadinha ali nas coisas, porque bebê dá trabalho.
Tem horas que dá vontade de matar também. E outra coisa que a gente precisa entender, que nós somos seres finitos, nós somos seres impotentes, vulneráveis, e que não existe felicidade sem fim, alegria sem fim. Isso é uma imposição. E a gente precisa suportar as frustrações. As frustrações também existem na vida. E a gente tem que, desde criança, a mãe tem que ir lidando com o bebê para ele aprender a suportar quando ele se frustra. Então, nós estamos vivendo um momento de muita frustração. Muita frustração porque a gente se sente perdendo muita coisa. É verdade. Ok, eu vou olhar para as minhas perdas, mas eu também posso ter uma atitude um pouquinho mais positiva. Isso tudo exige saúde, sabe, Elaine? A gente está falando em situação onde as pessoas têm saúde para elaborar essas ideias. Tem gente que não vai ter saúde. Essas pessoas precisam de muito cuidado. Né? Se eu tenho saúde, eu vou dando ressignificações para todas as experiências que eu estou vivendo. Eu acho que é olhar também para outros lados, né? Parar de olhar sempre para o mesmo lado, talvez olhar um pouquinho, né, para o lado, para mudar o óculos da situação para fazer essa mudança. Isso está dentro do propósito. Que propósito você encontrou para fazer? Eu posso ter esse propósito de ajudar o outro, eu posso ter o propósito por uma causa. É propósito. Qual é o propósito que você... Então, Sim. Quando você também tem propósitos, você não vai olhar só para você. Mas uma coisa é fato. Quando a adversidade vem, o olhar tem que ser primeiro para si. Sim. Para dar conta da existência. Para depois olhar para o outro, não o contrário. Lá no avião, quando a aeromoça fala, em caso de emergência, se houver uma pane, pegue a máscara e ponha no outro? Não, coloque em si mesmo. Coloque em si mesmo. Isso tem uma função. Se eu ponho em mim, eu me oxigeno e fico forte, e agora eu posso pôr no outro. Se eu ponho no outro, eu posso me perder nesse meio tempo e não dar conta nem de mim, nem de ninguém. Então, tem um propósito. Olhar para si, mas não do ponto de vista totalmente narcísico. Porque na situação de saúde emocional, eu sou capaz de olhar para mim, me encher, para eu poder dar. Não é para ficar. Eu me encho de propósitos para poder doar o outro. Eu acho que essa é a maior lição, né? Acho que a maior lição que... Eu não sei se você quer deixar uma frase ou uma colocação, mas eu vejo aqui que cuidar de si mesmo, olhar para si antes, perceber essas mudanças, né? Ter a esperança, essa colocação de se conectar com algo espiritual, né? Seja ele da sua escolha, ter um propósito que ter um propósito é reconhecer uma necessidade no mundo e da qual você possa ajudar, seja ela qual for. E isso, né, faz o coração da gente cantar. Isso não tem como explicar a transformação que você gera, o quanto que isso satisfaz a gente, né? Sim. Quando você canta, existe a palavra organizadora. Quando você canta, existem os sons que entram, e esse som está em algum lugar na sua memória, ele pode fazer algo por você. A gente tem vários caminhos. Então, diante do que eu estou vivendo, eu não posso negar, eu preciso trabalhar para não negar a existência do que está acontecendo. Eu tenho que viver meus lutos e suas fases para elaborar toda essa experiência e ela possa ser integrada dentro de mim. Eu não posso banalizar mais o luto. Está morrendo tanto que eu já não dou conta, eu banalizo, eu não quero mais nem ver. E aí você vai encontrando modos de ir também se organizando diante de todas essas experiências que vai, dando ressignificado para as coisas.
E aí, tendo esperança, propósitos, sendo resiliente, né? E buscando atitudes positivas, mas não exageradas, né? Na comedida. Hoje eu estou triste? Tá, eu estou triste, mas deixa eu entender um pouco o que está acontecendo comigo. Existe uma demanda lá fora e eu tenho que também dar conta de outras demandas, mas eu não preciso ser super-herói. Não preciso ser. Do meu tempo era She-Ra, não sei qual era do seu. Eu sou She-Ra, eu sou o He-Man. Ninguém é super-herói, isso é só na fantasia infantil. Então, se você ainda está com essas sensações, é que ainda precisa crescer um tantinho. Os resquícios da infância ainda estão muito fortes. E, de fato, estão na nossa nação. E começando de cima. Da imaturidade emocional. E uma obesidade de informações, né? Muitas informações a todo tempo. Tomar cuidado também com essas informações que a gente recebe a todo momento, que está deixando nossa mente obesa, né? Eu queria agradecer você, doutora. Eu acho que se você tiver mais alguma colocação, alguma coisa que você tenha, deixo aqui o meu agradecimento em nome da Sobest, de tantas informações importantes, úteis, e que se uma delas faz sentido aí para você, né, aproveite, recolha e faça também, né? Faça, experimente o que a doutora aí colocou, porque às vezes a gente também só absorve a informação e não faz, né? Não, né? Esse caderninho de gratidão, eu posso dizer por experiência própria o quanto ele é remédio, ele é medicamento poderoso. E deixo aqui meu agradecimento e para quem está assistindo também o agradecimento de terem dado nos essa atenção, tá bom? Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada realmente pelo convite. A gente vai falando livremente, não sabe direito nem tudo que falou, porque a gente não fez uma programação. Vou falar sobre isso. A gente foi pegando notas e conversando sobre. Depois a gente vai escutar também junto, né? Mas eu espero, né, que acima de tudo, você que está me escutando, se dê a oportunidade de ser cuidado. É Acho muito que bom foi um ser papo muito cuidado. gostoso e informações muito importantes. Acho que mesmo sem esse roteiro aí que a gente, né, costuma elaborar, eu acho que sou natural e dentro dessa fala tiveram muitas informações com que eu mesma aprendi. Eu acredito que outras pessoas também vão se beneficiar. Muito obrigada. Namastê.